É possível fazer momentos de prevenção às drogas nas aulas de matemática, melhor ainda se estiver no contexto de um projeto ou programa de prevenção às drogas. Vamos ver alguns exemplos? O meu nome é Hernani, eu sou professor de matemática na Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP e faço parte de um programa de prevenção às drogas chamado EAPREVê. Antes de falar de atividades de matemática que podem estar diretamente relacionadas com a questão da prevenção às drogas, faço necessária uma breve introdução. Nós temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, como um documento que direciona o trabalho em cada escola. Mas não podemos nos esquecer de muitos documentos anteriores, que por mais que não sejam as principais fontes de consulta agora, nos ajudam a pensar inclusive o atual momento em que vivemos em sala de aula. Um deles, os PCN, os Parâmetros Curriculares Nacionais. No caderno sobre temas transversais, que são aqueles que devem estar presentes em todas as disciplinas do currículo, no capítulo Saúde, encontramos informações sobre a abordagem da temática das drogas em sala de aula. Lá é dito que, na abordagem dos diversos componentes dos blocos de conteúdo, o enfoque principal deve estar na saúde e não na doença. Os detalhes relativos a processos fisiológicos ou patológicos ganharão sentido no processo de aprendizagem, na medida em que contribuírem para a compreensão dos cuidados em saúde a eles associados. Ou seja, até podem ser mostrados carros amassados por conta de uma pessoa que estava embriagada e bateu, ou mesmo pulmões dilacerados pelo uso do cigarro, mas será muito melhor focar na saúde, nas escolhas saudáveis, na promoção de momentos de boa qualidade de vida, no esporte, no bom uso do tempo. Ainda nos PCN, nós temos que não é pressuposto da educação para a saúde a existência do professor especialista ou a formação de alunos capazes de discorrer sobre conceitos complexos, nem um aprendizado exaustivo dos aspectos funcionais e orgânicos do corpo humano. O que se pretende é um trabalho pedagógico no qual as condições que se fazem necessárias para a saúde, a sua valorização e a realização de procedimentos que a favorecem sejam o foco principal. Ou seja, o estudo do corpo humano e suas funcionalidades, que são assuntos muito importantes, pode ficar para as aulas específicas de ciências da natureza e de educação física. Ao falarmos de prevenção às drogas, precisamos falar dos bons valores, de cuidado consigo mesmo e com o próximo também. A prevenção às drogas é um ato de cuidado e de amor. A partir do projeto GREA do Hospital das Clínicas, que fez um trabalho de excelência de capacitação de professoras e professores da escola, surge o programa EAPREVê, que é o Programa de Prevenção ao Uso de Drogas da Escola de Aplicação da FEUSP. Atualmente, somos 5 participantes. As atividades do EAPREVê ocorrem em aulas destinadas para isso, chamadas de espaços projeto. Mas há atividades de prevenção às drogas inseridas também nas aulas disciplinares. No caso da matemática, são diversos os conteúdos em que podemos inserir situações envolvendo prevenção às drogas. Veja alguns exemplos. No 6º ano do ensino fundamental, os alunos jogam Polícia Rodoviária 500 metros. Neste momento, divididos em grupos, eles utilizam peças num jogo de percurso, no qual, jogando o dado, eles andarão neste percurso e a cada casa que eles caírem há uma legenda correspondente. Por exemplo, se caírem na casa 2, os amigos se encontraram no bar da esquina e você abusou tomando 3 latas de cerveja. Ganhe 100 pontos. Nesse caso, como a gente vê ao longo do jogo, ganhar e perder pontos é na carteira de motorista. Aqui nós trabalhamos números positivos e negativos. Só que, quanto mais pontos se ganha na carteira, pior. Quanto mais pontos se perde na carteira, melhor. É claro que é uma situação fictícia, né? E a partir desse jogo, após várias situações, os alunos completarão nessa tabela com a pontuação, né? Seja ganhar pontos ou perder pontos na carteira de motorista, e vence o jogo aquela pessoa que tiver menos pontos na carteira.
O que discutir com os alunos, as alunas neste momento? As consequências do uso de álcool associado à direção de veículos. Às vezes essas consequências não são somente para as pessoas que consomem o álcool, mas também para quem está ao redor. Nosso corpo só tem condição de metabolizar uma dose de álcool por hora. Assim sendo, são ineficientes algumas práticas, tais como beber café bem forte, ou tomar banho com água gelada, entre outros. Outra questão: como podemos ter uma atitude responsável na associação entre álcool e volante? Escolher quem será o motorista da vez, aquele que não beberá, ir para os lugares de táxi ou de transporte público e fazer reuniões em casa se você pretende beber. Além disso, há uma sugestão: o professor pode utilizar a legislação de trânsito para discutir com os alunos. É o que nós fazemos na escola de aplicação. Nós saímos da atividade lúdica, da atividade fictícia e vamos para uma discussão real. Em matemática, podemos contar com a riqueza do Tangram, que é um quebra-cabeças que podemos usar para trabalhar áreas de figuras, semelhança, congruência, medidas em geral, dentre muitos outros assuntos em matemática. Eu recomendo, por exemplo, este livro aqui, do Caim, que é A Matemática das 7 Peças do Tangram. É um livro riquíssimo, repleto de atividades. Também recomendo o livro Tangram e Origami. O livro Tangram e Origami, que é do Carlos Gênova, é um livro também riquíssimo para tratar do assunto. Recomendo os dois. Mas o que o Tangram tem a ver com prevenção às drogas? Na verdade, tem um momento em que, em sala de aula, os alunos e alunas assistem a um vídeo chamado Que Porre, da Ecos. É um vídeo em que uma garota fica reclamando do namorado que gosta de beber muito. Com isso, alunos e alunas elaboram frases de prevenção ao uso do álcool. Em paralelo, como o Tangram é um quebra-cabeças, é possível que os alunos e as alunas escrevam as frases que eles criaram como prevenção ao uso de álcool ao longo das peças do Tangram. Com isso, ao enviar esse conjunto de peças para um outro grupo de alunos, cada grupo que monta o seu Tangram descobre qual é a frase de prevenção ao uso do álcool que o outro grupo inventou. Nós temos alguns exemplos. Neste ano, fizemos tanto o Tangram num formato maior, cada um dos grupos, como no formato pequeno. Frases como "se beber, beba longe de mim" e outras foram criadas por alunas e alunos, e nos Tangrams menores, ao trocar as peças entre os colegas, pudemos discutir também as frases que apareceram e a importância da prevenção ao uso do álcool. Já no 8º ano do ensino fundamental, nós discutimos proporções e regra de 3 simples e composta com os alunos e alunas. Para isso, nós utilizamos o livro Proporções, do Imenes, do Jacob e do Leles, da atual editora. Em um dos capítulos deste livro, temos o título Proporções na Química. Neste capítulo, discute-se como trabalhar com proporções na química, o que são reagentes, reação e os produtos. Discute-se o caso da pólvora, a mistura de carvão, de enxofre e de salitre. E mais para frente, no mesmo capítulo, há uma pergunta, né? Será que usando proporção a gente poderia pensar quantas toneladas de gás carbônico os fumantes brasileiros lançaram no ar, né, em um ano? E aí, para essa discussão, algumas informações que aparecem no capítulo, como por exemplo, apesar de o Ministério da Saúde advertir que fumar faz mal à saúde, em 1990 foram fumados em nosso país 164 bilhões de cigarros. Esse número é de 1990, ou seja, está bastante desatualizado. Se a gente pega os dados mais recentes, por exemplo, uma reportagem que saiu no jornal Folha de São Paulo em 2014, um artigo publicado junto com a ONG Rede Papel Bituca, fazendo-se os cálculos, apareceram ao todo 8.427.945.265 cigarros fumados ao longo dos 365 dias, ou seja, em um ano. Isso dados de 2014. Neste momento, é interessante que professores e professoras atualizem os dados que estão no livro
promovendo pesquisa junto com os alunos. Mas voltando à situação do cigarro, para fazer esse cálculo, utiliza-se uma regra de 3. Nessa regra de 3, pega a massa do carbono, a massa de gás carbônico e fazendo os cálculos, lá em 1990, o resultado é de 210 mil toneladas de gás carbônico na atmosfera. Ou seja, ao utilizar a discussão sobre quanto de cigarro foi fumado, quanto de gás carbônico foi lançado no ar ao longo de um ano, podemos conversar sobre prevenção às drogas, mas em paralelo estudando bastante proporção e regra de 3 simples. Ao longo de todo o ensino fundamental 2, podemos trabalhar estatística. Especificamente no 9º ano do ensino fundamental, quando discutimos estatística de uma forma mais profunda, utilizamos também um outro paradidático, do Imenes, do Jacob e do Leles, o livro Estatística. Neste livro, há um capítulo chamado O Ministério da Saúde Adverte, e ele explica neste capítulo que já houve um momento na nossa história em que fumar era algo elegante, algo chique. Isso aparecia em filmes, aparecia em propagandas, e começaram a perceber, com o tempo, que o cigarro fazia mal para a saúde. Em uma das tirinhas aparece a frase: "Meu avô viveu até os 85 anos e fumava um maço por dia." Este quadrinho é importante. Ele alerta que sempre discutimos as pessoas que conseguiram viver muitos anos fumando muito, mas pouco se discute quantas pessoas morrem por conta de fumar cigarro. Neste capítulo, um pouco mais adiante, aparece um gráfico comparando o tempo de vida entre fumantes e não fumantes. Neste gráfico, os não fumantes aparecem nas colunas azuis e os fumantes aparecem nas colunas verdes. Percebe-se no eixo horizontal a idade das pessoas e no eixo vertical a porcentagem de fumantes. Observou bem o gráfico? Você pode notar que 99% das pessoas da amostra chegam vivas aos 35 anos, sendo ou não fumantes. Mas, aos 45 anos, já há uma pequena diferença entre os dois grupos. Veja como essa diferença se acentua. Por exemplo, aos 65 anos, mais de 90% dos não fumantes estão vivos, enquanto entre os fumantes sobram menos de 80%. A partir de gráficos como esse, você há de concordar que o Ministério da Saúde tem razão em advertir as pessoas, não é? Nós podemos aproveitar a estatística para fazer pesquisas na escola, para fazer levantamentos, para poder ter gráficos para análise e, com isso, ter mais elementos para discutir a fundo um problema de saúde pública, que é o cigarro. Quero aproveitar e contribuir com algumas indicações para a formação de professoras e professores. Tais reflexões em sala de aula podem parecer esporádicas, mas para além de uma conversa por ano com cada turma de cada série em matemática, há a possibilidade de integração com outros professores e outras professoras de outras disciplinas. É possível fazer palestras, trazer convidados e convidadas e organizar um trabalho contínuo de proximidade com estudantes. Se houver disciplinas de projetos na escola, como a eletiva, o assunto poderá ser abordado também. Dessa maneira, teremos um diálogo franco e aberto sobre um assunto tão importante, a temática das drogas, um problema de saúde pública que vivemos em nosso país e que a matemática, com suas ferramentas, pode ser uma excelente aliada para reflexões e futuras ações. Além disso, quando alunas e alunos estudam números positivos e negativos, geometria plana, proporções, regra de 3 simples e estatística, por exemplo, vinculando com assuntos cotidianos de grande relevância, tudo faz mais sentido. A chance do aprendizado ocorrer de fato é muito maior. Enfim, a problemática das drogas está aí. Aproveitando para conectar a matemática com questões sociais, muitas são as situações-problema que podemos inserir em nossas aulas e assim potencializar a aprendizagem. É muito importante levar informação, levar conhecimento aos nossos alunos e alunas. Somente assim terão melhores condições de fazer escolhas mais saudáveis e mais inteligentes. Grande abraço e até a próxima!